Olá, pessoal, peço licença, né? Tô iniciando aqui a gravação, tá? Da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar nossa aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá? As diretrizes essas que são orientações aqui, né? Que os professores, alunos, né, devem seguir para a gente ter uma aula aí mais proveitosa aí, né? Exemplo, a aula anterior foi muito boa aí, o debate aí, né? A parte lá a gente descobriu aí que só o técnico em mecânica, né? E o de refrigeração que ele pode assinar lá o PMOC, né? E aí até eu já acho que a Flaviane, não, é o Quirinópolis é o Leonardo. Aí o Leonardo pegou e já colocou aí as normas para vocês aí na pastinha da aula extra, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, pessoal, na aula passada inclusive, né, já estava programado aqui para a gente fazer análise da resolução, né? Deixa eu ver aqui deixei ela aqui. É a 74, tá? De 2019, que é o do Conselho Federal dos Técnicos. E como a discussão nela foi, né, para o debate aí do PMOC, né, que é o plano. Ele é bem semelhante ao prontuário das instalações elétricas, já. Já no caso das instalações elétricas, esse prontuário, o eletricista, o eletrotécnico, ele pode se responsabilizar. Já no do PMOC, não. Então, aí o professor Hipólito, ele estava entre uma aula e outra, eu aproveitei e perguntei para ele rapidão, e ele já tirou a dúvida, né? Obrigado aí, professor Hipólito. E ele forneceu para gente lá na hora mesmo, na aula, a resolução 101, né, que fala sobre o exercício do técnico em mecânica e do técnico em refrigeração, né, que é a resolução 123 de 2020, que só esses dois têm, né, obviamente o de refrigeração era para ele realmente ter, né, essa atribuição, o técnico em mecânica, né, foi até surpresa aí, né, para gente ele também ter essa atribuição aí. Então, vamos continuar falando dessas atribuições. Daí eu vou aproveitar, deixa eu ver, tem ainda a aula de hoje. Deixa eu ver, porque aí a gente vai usar esses relatórios aqui agora nas próximas aulas aqui, né? Já que a gente já analisou todas as atividades, então a gente está tendo ainda tem a aula de hoje, né? E mais uma, duas, três, quatro. E vai dar. Vai dar para a gente analisar todas essas relatórios aqui. Então eu vou começar por um mais simples. Não, mais simples não. Deixa eu ver.
Eu vou começar pelo. Deixa eu selecionar aqui. Deixa eu tirar esses coisas que eu estava na aula passada. Eu esqueci de fechar aqui. Eu estou aproveitando já em instalação predial para a gente ver essas normas, tá? Porque assim, é interessante a gente saber da teoria, sim, com certeza é interessante. Mas também para agregar, né, é bom a gente saber na parte de legislação o que que o técnico ou o que que o engenheiro pode, o que que ele não pode, tá? Então, geralmente você tem essas resoluções aí, igual eu falei, lá da engenharia elétrica, pelo menos a que eu respondo é a 218, lá de 74. Deixa eu. Vou pegar esse mais simplesinho aqui, aí depois eu vou só escalando, tá? Esse ele está disponível para vocês, tá? Eu, eu tentei colocar ele o mais completo possível. Obviamente, eu peguei aqui um modelo de conta genérica aqui, né, lá do site aí da Equatorial, mas aqui no original eu coloquei o da cliente, tá? É, como eu não tinha o arquivo, aí eu peguei uma conta de energia dela e coloquei, né, o scan dela, né, da conta de energia e fui fazendo, né, mostrando a classificação dela, por exemplo, né? É interessante, por que que eu mostrei para vocês ir lá no site, né, lá das normas aqui da Equatorial, né? Aí, geralmente você vê aqui Equatorial, né? Goiás, ó, normas técnicas. Tá um pouco diferente. Aí sempre aparece aqui, ó. Normas técnicas de conexão. Deu uma modificada um pouco aqui no site, né? Aí você vem norma técnica de conexão, aparece de novo, tá? E tem as normas, né? Principalmente para instalação elétrica, igual essa dessa cliente aqui, né? Eu escolhi a NT 01, né? Eu chamo ela de 01, é porque não dá pra gente falar mil de ré, né? 10.000 de ré, né? Quatro zeros aqui. Eu acredito que talvez para o bibliotecário aí, né? Quem manja aí desse negócio aí de nomenclatura, talvez seja ok, né? Mas eu acho desnecessário esses 4 0 aqui. Mas enfim, tá a nomenclatura aqui. Observa que nesses relatórios aqui você tem que, né, se eu não me engano, é o que está disponível para vocês é esse arquivo em Word, tá? Então eu busquei colocar que o máximo, infelizmente a RT não deu para colocar, né? É, porque aí identificaria o cliente, né? Aquela questão da LGPD, né? De proteção aí. Mas aqui, né? Você vai saber que a sua TRT, né? Você vai colocar ela aqui em anexo à TRT nesse documento, tá? Então, a norma você vai buscar na concessionária de energia local. Eu utilizei a 01 porque fala de fornecimento de energia em baixa tensão. Resumindo, é para uma única unidade consumidora. No caso, era um apartamento, né, de um bloco aí desses prédios. Se eu não me engano, acho que era 5 andar. Esses bloquinhos de prédio antigo, pequeno, tá? Antigo não, ele até que é novo. Ok, professor.
Então vamos lá. Então, dentro da sua atribuição, coletar dados, prestar assistência técnica. Deixa eu pegar bem específico aqui, coletar dados, desenhar, elaborar orçamento, detalhar programas de trabalho, né? Aplicar normas técnicas relativas ao processo de trabalho, executar ensaios de rotina, registrando observações, né? Relativas ao controle de qualidade de materiais, regular máquinas, aparelhos, instrumentos de precisão, executar, fiscalizar, orientar, dar assistência, responsabilizar pela execução de projetos, ministrar disciplinas técnicas, né? Emitir laudo. Então, ó, o 4 aqui, ele tá mais, às vezes, no o termo técnico lá, um laudo, um parecer, tá? Que o laudo vem a ideia de lauda, de folha, tá? Então, emitir, ó, o item 7 aqui, emitir laudos técnicos referente à rede de distribuição, transmissão de energia elétrica interna ou externa, ó. Energia elétrica interna. Aí, no caso aqui, ele está falando de subestação, residências, tá? Quando eu falo de subestação, é porque pode ser de um prédio inteiro, né? Pode ser de uma única unidade consumidora, direto na baixa tensão, igual essa cliente aqui, né? Ah, externa, ou seja, a rede de distribuição aqui, ela tem o primário, né? Tem a média tensão e tem a baixa tensão, né? O secundário aqui. Então, o externo aqui, ele está mais ligado à baixa e à média tensão lá na rua, né? Ah, então quer dizer que eu posso, professor, fazer laudo, parecer técnico, né? Emitir a minha opinião técnica sobre esses assuntos aqui? Pode sim, tá? Desde que a carga associada, né? Ela esteja o quê? De acordo com os 800 kVA, tá? A carga, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um projeto de um loteamento ali, de rede de distribuição, e geralmente, quando você coloca na rua, é um transformador, ou, não estou dizendo que não pode ser uma potência maior. Mas geralmente, um deles, né, o que você está fazendo lá, o projeto, ou ele é de 75 kV, esqueci do K, né? Professor, Sim. boa noite. Só uma dúvida aqui. É sobre a atividade aqui, essas atividades da planta baixa aqui, a gente tem que responder ou é só tirar como exemplo para a gente estar fazendo atividade? Tá aqui, ó. Deixa eu. Ah, peraí, deixa eu olhar. Tá aqui, essas duas aqui. Aí tem iluminação em tomada e tem Hum. iluminação, que é a TUG, e tem a TUG, que é a geral e específico, né? Tem Isso que é do responder alguma... presencial, é? Não, 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 isso aqui é da... Isso aqui é da aula agora, da web aula. Ah, sim. Eu falo, tem que Uai, responder isso não. aqui. Quer ver? Qual que é a atividade mesmo? É a um, a 2? Qual que é? Que é a dois, deixa eu ver aqui. Ixi, acho que eu entrei na. Ixi, peguei a folha errada aqui.
Ah, lembrei. Lembrou? É da atividade, acho que é da 3 aqui, É ó. da Essa, 3. essa daqui que tem que fazer o relatório, né? É essa aqui do relatório que eu já comecei a Isso. fazer. Não, essa planta baixa aqui, ó, é só para você conferir, tá bom? Ah, tá, entendi. Aham. Você vai usar ela para conferência, tá? Da Isso, tranquilo. atividade aqui, ó. Beleza. Porque aí ele mostra como que a casa da dona Tânia tava, né? Que era só com um circuito, né? Ou seja, É, aham. iluminação, tudo misturado. Não, tranquilo. Beleza. Aí essa atividade um você vai fazer um relatório da sua residência aí, né? As não É igual com essa aqui. Isso, as não conformidades, isso mesmo, é o que tá aí mesmo. Beleza. As não conformidades que você encontrou na sua residência, você pode até fazer direto no computador, tirar a foto ou colocar a foto na internet, igual essas que eu fiz aqui genérico, ó. Tranquilo. Só relembrar aqui, ó. Tá. Deixa eu ver, vou pôr esse outro. Igual aqui, né? Eu peguei uma casa fictícia, né? Coloquei essas fotos aqui, ó, tomada tudo com sinal aí de curto-circuito, né? Tranquilo. Interruptor, tudo aparente, né? Fora de padrão. O medidor lá de energia, né? Que falou que ele tava todo a caixa dele tava enferrujada, né? Eu fui pegando. Eu peguei desse tal de Shutterstock aqui. E aí o plano, né, assim, aí qual que é a pergunta? É até bom você ter revivido aí essa atividade, porque qual que é a pergunta lá, né? Para justificar a reforma lá da casa da dona Tânia, a casa estava precisando de reforma por quê? Porque tinha todos aqueles sinais, né, tinha sobrecarga, os circuitos estavam mal dimensionados, né, igual iluminação junto com tomada de uso geral, junto com a tomada do chuveiro, né? Então isso não pode acontecer em conformidade com a NR10 e com a NBR 5410. Você tem que separar os circuitos. Aí esse relatório era justamente para justificar o porquê que ela precisa de uma reforma, tá? Lá Beleza. para a empresa. Aí nesse caso aqui, ó, eu vou contar a situação aqui. Então, vocês entenderem, por exemplo, em rede de distribuição, você pode fazer um projeto de demanda para a rede de distribuição. Essa rede, qual que é o objetivo dela? É converter a tensão 13,8, né, que é média tensão, né? Se você ligar direto na média tensão, os equipamentos vão o pior que a melhor que pode acontecer, o menos pior, vamos dizer assim, é o equipamento queimar. Na média tensão, além de queimar, vai acontecer um acidente. Você colocar uma tomada residencial a 7.000, quase 8.000 volts, ele vai torrar tudo, vai acontecer, você não vai conseguir nem fazer essa instalação, na verdade. Na hora que você faz a instalação, você dá o start, liga na energia, vai pipocar tudo, vai dar arco elétrico, né? Então, Beleza. é para justamente para justificar, e por exemplo, o transformador que você vai pôr na rua aí é o de 75 de 112,5, geralmente, ou seja, bem abaixo do 800 kV-ampere. Então, você já pode se responsabilizar por isso. Então, no caso, né, emitir laudo, né? Então, esse laudo, ele tem uma opinião técnica, ou seja, uma opinião embasada em um profissional qualificado. Aí lembra que eu falei que qualificado é um profissional que tem o certificado ou técnico ou superior. E também habilitado, quer dizer que além de qualificado, ter o curso técnico ou curso superior, ele também tem um registro no seu conselho de classe.
que inclusive lhe confere o número, que é esse número aqui, ó, o RNP, o Registro Nacional Profissional. Eu até pedi orientação a um colega que ele também é técnico, ele é engenheiro e técnico, né? Daí ele pegou e tirou a carteirinha dele lá do Conselho de Técnicos, né? E aí realmente tá igual o CREA, né? É porque antigamente você tinha um número, por exemplo, igual o meu número, o antigo, vamos dizer assim, era não, era 16111 barra GO, né? Quer dizer que eu sou um profissional registrado no CREA, né? E no CREA e minha filiação foi ao de Goiás. Não que eu não possa exercer no Brasil inteiro, né? Mas como se diz, minha casa é o CREA-GO, tá? E daí, depois de um tempo, aí essa carteirinha ela tinha validade, tá? Desculpa, gente. Periodicamente eu tinha que estar renovando, então depois, né, a mudança da lei, para ficar igual a carteirinha, o novo modelo aí, né, da carteira de identidade aí, criou-se o Registro Nacional Profissional, ou seja, esse registro ele vai servir para, ele não tem, como se diz, vamos dizer assim, ele é nacional e é um registro geral, né? Porque antigamente o pessoal poderia tirar a carteirinha no CREA, né, de Goiás, do Rio Grande do Sul, aí criava-se um novo número por você ter filiado lá, e aí existia uma exigência besta, tá? Eu tô falando besta, tá? Me desculpe os profissionais que trabalham sério nos CREAs aí do Brasil, mas às vezes o CREA da região exigia que você registrasse, só para questão mesmo, para mim é financeira mesmo, só para você registrar naquele CREA. Ah, não, você não pode exercer aqui no CREA do Rio Grande do Sul. Bobagem, tá? Isso aí é besteira, não tem nada na norma, né, que fala disso. Tá? Então criou-se esse RNP, os profissionais que ainda tinham, né? Eu tenho os dois números, né? E mais o número que vale mesmo é esse daqui, o RNP. Então vocês estão vendo que o formato aqui de laudo, né? De perícia, ele tem ele não, vamos dizer assim, ele não é padrão, tem que ser exatamente desse jeito, mas eu coloquei no formato já pegando uma experiência que eu tenho, né, como engenheiro de segurança do trabalho, tá? Inclusive, esse formato aqui é um formato em que você entrega o seu parecer técnico para o juiz, né, deliberando sobre uma ação, né? Aí, no caso, aqui eu coloquei como contratante e contratado aqui, né? Mas numa ação judicial tem o reclamante e a reclamada, né? O reclamante, a pessoa que está pedindo, por exemplo, uma reclamação trabalhista por não estar recebendo o adicional de periculosidade ou de insalubridade, e também tem o requerente e a requerida, né? São sinônimos aí, né? Daí eu coloquei contratante contratado para não ficar com a cara de perícia judicial, tá? Aí por isso que eu mudei aqui, né? E nesse caso aqui, né, o contratante que foi a moradora, né, o morador lá do prédio, e o contratado que é você, o profissional, tá? Então, coloquei bem, assim, bem técnico e muito próximo, tá? Por isso que eu tenho um modelo aqui para vocês, caso vocês forem perito, forem atuar como perito. Ah, professor, eu tenho que ser técnico de segurança, ou engenheiro de segurança para ser perito? Não, não necessariamente, tá? Desde que seja um laudo, igual tá falando aqui, dentro da sua área de atuação, né? Ah, é um laudo
porque um cliente, ele, por exemplo, o equipamento dele queimou e ele, né, precisa que prove que esse equipamento queimou por conta de uma descarga atmosférica, de um surto da rede. E essa rede, quem cuida dela é a concessionária de energia local. Então ele vai contratar esse profissional, né, para averiguar aí o circuito dele, ver os sinais ali, né? Porque se é a concessionária que cuida, então ela é corresponsável, né? Obviamente, né? Toda empresa ela não é responsável, ela não quer que o cliente tenha prejuízo, né? Ela quer que o cliente tenha, né? Utilize a sua rede e que pague pela utilização, né? E ele não quer causar nenhum dano para o cliente, obviamente. Mas aí, como ela cuida, né, da proteção e tal, correção do fator de potência, essas coisas, né? Correção do próprio fator de potência e averiguar se todos os clientes estão fazendo isso, os industriais, né? Então, ela é uma corresponsável. Aí, nesse caso aqui, o condomínio, né, como é um bloco aqui de apartamentos, esse bloco de apartamentos aqui, geralmente, a potência de cada cliente aqui é um cliente de potência, vamos dizer assim, genérica, baixo, tá? E esse baixo, ele é um tanto relativo, ele depende da norma aqui também, tá? Aí a gente tem que olhar a NTD, né, a norma técnica de distribuição que fala sobre essa instalação, no caso de baixa tensão aqui. Mas qual que era a alegação do condomínio dessa moradora? Olha, não pode colocar ar-condicionado aqui. Era essa a alegação. Ai, como assim? Não, não pode porque a potência aqui é muito fraca. Não, mas por quê? Onde que está falando? E realmente estava lá no quando, por exemplo, você entrega uma casa, né, um prédio aí, você cria o que é chamado memorial, e esse memorial descritivo ele mostra os circuitos hidráulicos, circuito elétrico, alvenaria, tudo que foi entregue para esse cliente quando dá o recebimento lá da chave, né? E, né, participa de uma vistoria final e tal, o cliente lá. E, né, e também condomínio tem o regimento, tem o chamado regimento. Como é um condomínio, né, por exemplo, um dos regimentos é você pagar o condomínio porque você tem uma espécie de uma cidade ali dentro, né? Você mora numa cidade dentro de uma cidade, né? Que é um condomínio horizontal ou um condomínio vertical, que era o caso desse daqui. Só que a alegação deles, o transformador, nem lembro qual que era o transformador lá, mas era um transformador, se eu não me engano, era de 300, tá? Transformador aí de 300. E a alegação é porque não poderia instalar ar-condicionado, porque ele iria onerar o circuito, né? Ia dar um curto-circuito lá. E tava, eu não me lembro exatamente como estava escrito lá. Então, essa exigência de que não podia ter um ar-condicionado, ela era real, estava lá lavrada no memorial descritivo e tal, tá? Mas aí, né, nem tudo, né? Ah, então não pode ter? Não, não pode ter porque a potência é baseada em estudos lá, a potência é muito baixa do condomínio. Mas se tiver um profissional da área que analisa e que, por exemplo, é, tem muita gente que coloca ar-condicionado de 18.000 BTU, ar-condicionado absurdo aí, numa salinha pequena, tá? Bem como a gente viu, né, o técnico em refrigeração, o engenheiro mecânico, o técnico em mecânica, eles têm um conhecimento mais aprofundado, principalmente o da refrigeração, né, o da mecânica aí, para falar sobre o assunto. Então, nem todo ar condicionado, assim como o chuveiro, eles têm a mesma potência. Então, o que eu falei para cliente? Olha,
Você pode pôr o ar-condicionado, mas você tem que ver a potência. Quando ela falou 18.000 BTU, eu já fiquei já um pouco preocupado. Por quê? E foi esse o caso aqui, né? Eu fiquei preocupado porque geralmente o pessoal coloca de 9.000. Antigamente, quando tinha, sem ser o ar-condicionado split, aquele de janela, né? O básico era você colocar transformador, ar de 7.000 BTU. Esse era igual o chuveiro de 4.400. E daí, depois, com o split, o pessoal começou a colocar de 9.000 BTU, e aí a cliente já tinha comprado esse de 18.000. Eu falei, olha, vamos olhar a potência dele. Tem duas alternativas. Se ele não tiver expressamente falando a potência dele, tantos watts, vamos ter que fazer um cálculo baseado na norma vigente, na norma técnica vigente aí, que no caso era a NT 01 da Equatorial, né? Então, o documento vocês vão montar ele basicamente desse jeito aqui, ó. Eu coloquei aqui Gingrey e corpo administrativo do condomínio, né, do edifício Apocalipse, né? Então, eram vários edifícios lá. Beleza. Então, o contratante é o nome da sua cliente, o contratado você, né? O local, coloca aqui o apartamento, o endereço, o período, foi o período que você foi lá fazer a perícia, né? A vistoria. Então, entrega do laudo com parecer técnico, ó, fulano de tal, brasileiro. Isso daqui, ó, ele diz bastante é uma perícia judicial. Geralmente é desse jeito. Você coloca no. Eu até forneci para vocês, tem um formulário lá, um texto que é para honorários técnicos, tá? Depois eu explico melhor isso. Então você coloca aqui, solteiro, tal, domiciliado no endereço tal, né? Signatário da RT da contratante. Então, depois que eu faço a verificação, a vistoria, eu gero um documento ele serve como nota fiscal, porque lá tem um valor que você cobrou, né, para essa cliente por esse determinado laudo, por esse parecer técnico. E aí, quando você faz ele, tem um espaço lá que você faz um resumo do que trata aquele serviço. E aí você emite entrando na sua página lá, né, do Conselho dos Técnicos ou do CREA, né? Você tem um login, a senha, igual eu expliquei nas aulas anteriores aí. E aí tem um local lá de emissão do laudo, né? Emissão de parecer técnico. Aí no caso do eletrotécnico, ele chama de TRT, Termo de Responsabilidade Técnica. Eu coloquei RT porque eu peguei esse aqui, o que eu já fiz, né? Aí, técnica, eletrotécnica, aí você coloca. Signatário, ou seja, você que está assinando a TRT da contratante supracitada, ou seja, a contratante que está falando aqui, né? Inscrito no CREA, né? Ou no Conselho dos Técnicos, né? CRT, né? Tem o regional, né? O regional onde você se inscreveu. Número, né? O Registro Nacional Profissional, né? O RNP, vem com devido respeito, apresentar laudo, né? O seu laudo com parecer técnico das conformidades de potência. Aqui eu estou explicando o porquê que eu estou fazendo esse laudo, né? Dado o impedimento de instalar o ar-condicionado, aí eu olhei, inclusive é do próprio equipamento, isso aqui, ó. E esse equipamento aqui, ele fala, ó, 18.000 BTU. Deixa eu ver se a. Eu fiz a conversão, tá? Fiz a conversão dele baseado na tabela, tá? Então aqui eu expliquei, ó, para verificar a conformidade de potência da instalação elétrica do circuito em específico, né? Então eu vou olhar, né? Obviamente eu vou olhar como que essa cliente ela está enquadrada,
se ela é M1, né? É monofásico categoria 1, monofásico categoria 2, tá? Por isso que eu pego a conta de energia aqui para ver, né? E aí eu comparo com o documento técnico, que é a norma 01 aqui, ó. Inclusive, na época eu peguei essa versão aqui, a revisão 7, ó. Então eu encontrei que na tabela 1, né, essa cliente ela tinha, né, inclusive a carga o disjuntor que estava lá, se não me falha a memória, era de 60 e caracteriza, né, esse cliente aqui, o M3, né? A gente vai contando sempre de cima para baixo, que é M1, né? Monofásico 1, 2, 3. Aí depois vai para trifásico 1, trifásico 2, 3, 4. Coloquei a tabela do próprio equipamento aqui, tá? Eu acessei foi pela internet lá. Aí especifiquei, ó. Então, atestar, né? Resumo. O laudo tem a finalidade de atestar que a instalação elétrica tem a capacidade de carga para suportar o ar de 18.000 BTU, equivalente, né, segundo os cálculos, né, dado da placa do fabricante, de 2.266 watts aqui, tá? Até achei que ia ser mais aqui. É, Então, eu vou ver a tomada de uso específico. Por que que eu olho a tomada, professor, de uso específico? Porque eu sei que na NBR, e eu sei que o pessoal lá do Conselho dos Técnicos e do CREA, né? Porque geralmente quando você emite essa RT aqui, ó, por que que eu já coloquei o número da RT? Porque eu já fiz a vistoria, já fiz a inspeção visual, né? Segundo a NBR 5410, já fiz a inspeção por ensaio, ou seja, utilizei multímetro, né, para verificar nível de tensão, utilizei alicate amperímetro, né, no próprio multímetro para ver a corrente desse circuito, né, e me certifiquei que era realmente uma tomada de uso específico, ou seja, um circuito separado só para o ar condicionado, tá? Ok. Então, fiz a coleta aqui dos dados, ó, o presente laudo, atestar que a instalação elétrica tem a capacidade de carga para suportar um ar de 18.000 BTU hora, né, ou equivalente 2.266, em conformidade, ó, com a tabela abaixo, né, do fabricante, seguindo a 5410, ó. Então, fui mostrando aqui, ó. O equipamento tem a corrente máxima de 10,3 amperes, atendendo a estrutura elétrica disponível lá no quadro dela lá, né? Primeiro eu olhei o circuito específico, depois eu fui lá para a medição dela, tá? Do apartamento em uso, disjuntor de 20 amperes e cabeamento da bitola de 2,5, tá? Então estava tudo em conformidade. Capacidade corrente desse condutor aqui suporta, né? Ele suporta, se não me falha a memória, era o 0,6 a 1 kV, suporta acho que é 24 amperes aí. O disjuntor estava ok, né? É, Por exemplo, a máxima dá 10,3. Então, se ele já tivesse um 15,3 aí, já estava bom, tá? Aí depende do fabricante, né? Se o de 15 não dá, então eu tenho que escolher o maior mais próximo, no caso é o de 20. Ah, professor, se tivesse o de 16, tem o de 16. Então pode pôr ele também, tá? Então, estou relatando que tá em conformidade aqui, né? Lembrando que um projeto elétrico, ele é pautado no superdimensionamento. Eu dimensiono o condutor e o disjuntor para ele suportar mais corrente do que a corrente máxima do equipamento, né? Ou seja, na sua potência maior aí. Beleza. Então, fazendo a inspeção visual, fui explicando, ó, com o item 7, verificação final, né? Esse item 7 é lá da 5410, expliquei, ó. E seu subitem 7.2, inspeção visual, até o subitem 7.2.3, né?
que é o ensaio, né? Na NBR 5410, né? Foi verificado pela tabela 1 que a potência do ar é 18.000, né? Daí eu fiz um cálculo aqui mostrando ó, a potência do ar, deu o índice aqui do ar, ou do ar, né? Do ar-condicionado, né? Ó, 220 vezes 10,3, 266 aqui, ó. Seguida, foi verificado por inspeção visual o disjuntor, a tomada, né? O ponto de força lá de uso geral que ele suporta, inclusive eram de 20 amperes o que estava lá. Era aquele maior mesmo. É, Aqui, ó, aí você fazendo uma conta aqui, ó, só para isso daqui é a potência que o equipamento suporta, tá? Essa daqui é a potência máxima. O que eu quero dizer que é a potência máxima que a proteção suporta, né? Ou seja, o disjuntor. Eu peguei a tensão da rede monofásica, né? Vezes a corrente que está falando lá na alavanca do disjuntor, né? Então é 4.400, ou seja, ele suporta, né? Quase praticamente um pouco mais, né? Do dobro da potência, né, do equipamento aqui, né? Então, tá ok. Então, cheguei à conclusão, né, que no circuito, aí você vai fazendo, você vê lá no circuito se ele suporta, ok. O circuito suporta, né, o cabeamento, o disjuntor, ele segue a 5410, ok. Agora, você vai olhar o cliente, né? Ou seja, você vai ver qual que é a potência total dele. Daí eu peguei a conta da cliente aqui, eu vi lá a classificação lá, às vezes coloca genérica B, que é para dizer baixa tensão, tá? Aí tem um B1, tem um B2. Aí o B1, se eu não me engano, é residencial urbano, tá? Aí lá tem uma matéria aí que é eficiência energética. Aí tem um manual aí do Instituto Procobre, que ele cuida de treinamentos, né? Geração de material didático para o próprio o Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, tá? Aí tem as classificações. B quer dizer baixa tensão, um é residencial urbano, aí dois, sei lá, rural. E aí tem as várias classificações de baixa tensão, o tipo A é alta tensão e por aí vai. A própria concessionária é um cliente tipo A, né? Ele é de alta tensão, ou seja, ele pega energia de uma geradora aí através da linha de transmissão e vende para os seus clientes. É igual na analogia que eu sempre faço, né? A concessionária de energia, ela vende a energia já criada e transportada pelos cabos. Já a geradora de energia, ela cria energia. O trabalho da geradora é criar energia e o trabalho da distribuidora é pegar aquela energia que foi criada e oferecer para o cliente residencial, para o comercial e para o industrial, tá? Então, olhei lá, vi que essa cliente, né, ela era do tipo B aqui, né? Só que eu expliquei, né? Que esse B, né, é de baixa tensão, tá? Mas muita gente, até às vezes até profissional mesmo da área aqui, confunde, eu até coloquei aqui, ó, confunde com B de bifásico, tá? Que é o B de residencial aí, né? De baixa tensão, quer dizer, né? Tipo B, né? E às vezes eles não colocam a carga. Tem conta de energia que eu vejo lá, até 26.000 quilowatts, às vezes coloca em watt, às vezes coloca em volt ampere, né? Que é a potência aparente, igual a gente viu lá em eletricidade, né? Na segunda UC. Daí, quando você tem informações, mesmo que você tenha informação suficiente aqui na conta de energia, é bom você verificar a norma, né, a norma técnica de distribuição local, o que que ela fala, né? Então, eu peguei a norma de fornecimento de energia em baixa tensão A1, né, que é para uma única unidade consumidora, tá? Fui na tabela 1, né, que
fala do cliente, o padrão nosso, né? Monofásico 220, sempre vai aparecer assim, a tensão mono e a tensão de linha, que é a bifásica. Então é essa tabela. Se fosse 110, né, o pessoal geralmente chama de 110, aí seria 127/220. Beleza. Olhei lá no disjuntor dela, tá? Aqui na conta de energia eu me lembro que não tinha, tinha falando que era tipo B, né, bifásico e tal, é residencial, mas não tinha assim materialmente falando, olha, o martelo foi batido aqui, esse cliente ele é monofásico categoria 3, categoria 2, 1, que tipo de categoria? Lembrando que a categoria é relacionada à potência que ele vai suportar, tá? O monofásico quer dizer que é uma fase, né? E o mono 1, por exemplo, o monofásico categoria 1 quer dizer que ele suporta até 4.000 quilowatts de potência. O 2 entre 4.000 e 8. O 3 entre 8.000 e 12. E aí a evidência que eu tinha que ele se enquadra, embora lá estava falando na conta genericamente que ele era tipo B, e aí não tinha esse valor, às vezes tem, viu? Mas não tinha, realmente não tinha esse valor, tá? Ele, eu vi lá pelo disjuntor que ele se enquadrava no M3. Aí, opa, beleza, ele é M3, tem um disjuntor aqui de 60, então é M3. Então, baseado, aí eu fui fazendo os cálculos aqui, mostrando, ó, corrente máxima baseada na potência máxima do M3 aqui, ó, que é o 12.000. Ah, o cliente só tem, sei lá, 8.000, só tem 9.000. Não interessa, você tem que se basear na potência, né, a corrente máxima que ele vai suportar aqui, ó. Eu peguei os 12.000, dividi pela tensão monofásica, ó, corrente máxima baseada na potência, né, de 12.000, então daria uma corrente na casa de 54,54 amperes. E aí você tem que comparar do mesmo jeito que nós comparamos com a potência máxima que o disjuntor, né, do circuito de uso específico, que é o ar-condicionado, né, eu tenho que atestar se essa, além dos 5 amperes a mais, né, que é a norma lá, né, lembra? Se deu 20 amperes, eu somo 5. Aí eu tenho o dimensionamento do disjuntor de 25. O disjuntor suporta 25, porém o circuito vai ter uma corrente máxima de 20 amperes, né? Essa é a regra primária, tá? Daí, se ele for de uso específico, como é o caso aqui, é bom você ver se realmente, né, ó, igual eu coloquei aqui, ó, potência máxima que o disjuntor de 60 amperes do apartamento, né, da UC, eu poderia ter colocado o C também, que a unidade consumidora suporta. Então, 220 vezes 60, né, que é o que estava lá, deu 13.200. Então, fazendo aqui um retrospecto aqui, ó, a potência do ar é menor que a potência máxima que o disjuntor de uso específico suporta, né, 4.400, que por sua vez também é menor, né, do que a potência do disjuntor geral aqui da residência. Assim, ó, é notório que o disjuntor geral de 60 do apartamento protege toda a instalação elétrica, sendo que a potência máxima, né, é de 13.000. Daí eu expliquei num texto final aqui, e aí é a hora de você bater o martelo. Inclusive, esse texto aqui, ele vai estar escrito lá na sua TRT, no seu termo de responsabilidade técnica. Conclusão técnica, em virtude dos fatos mencionados, né, você coloca de forma dissertativa, né, uma conclusão dissertativa. Em virtude dos fatos mencionados, contudo, né, em resumo da finalidade, né, que consta da visita técnica realizada por este profissional, aí você pode colocar por este mister, isso é um termo bastante usado em perícia judicial, né? Esse mister é esse, né? Não é técnico, não, é esse perito, né?
por esse profissional, foi feita a inspeção visual em conformidade com a 5410, né, que é chancelada pelos ditames, ou seja, pelas regras da NR10, e analisando a NT local, né, a NT 01 da EQTL, né, da Equatorial Distribuição, a fim de esclarecer dúvidas, né, principalmente o, o síndico lá do condomínio, né, dúvidas, foi confirmado tecnicamente por esse profissional que a potência do ar-condicionado é menor que a do disjuntor de 20, né? Que suporta o circuito de uso específico. E, consequentemente, é menor que a potência do disjuntor geral de 60 pés, suporta, comportando uma carga máxima de 13.200. Logo, o quadro de cargas suporta, né, ele consegue suportar essa adição, né, do ar de 18.000 BTU com a carga equivalente de 266 watts. Sendo assim, a convicção técnica, conforme a RT, né, que eu assinei, né, que o profissional assina, é registrada no órgão de classe, né, o CREGO, tá? É o regional aqui, né? Em anexo, que o quadro de distribuição da contratante suporta a carga do ar, respeitando a NR e a NBR supracitada, sem prejuízo à instalação elétrica da cliente e do edifício Apocalipse, né? Então, toda essa análise, ela foi no sentido de mostrar, olha, síndico responsável pelo condomínio pelo condomínio fulano de tal. Foi analisar todas as normas técnicas, eu sou profissional da área, está aqui o meu registro, né? E não vai causar prejuízo à instalação elétrica da cliente lá do quadro, porque aí às vezes ela pode reclamar, coloquei um ar aqui e o ar explodiu aqui, a tomada explodiu. Mas aqui, né, ele poderia alegar que era isso que ele ia alegar. Olha, a regra aqui é não pôr ar-condicionado. Por que você está colocando? Tá? Então, sem prejuízo à instalação elétrica da cliente, ou seja, a cliente ia ficar satisfeita e também do edifício, né? Porque dependendo aí da potência, se ele for numa potência relativamente alta em relação à capacidade de demanda lá do bloco, do condomínio, né? O que que vai acontecer? Ele vai causar uma sobrecarga e né, a energia ela vai ficar oscilando e vai desarmar, né? Na melhor das hipóteses. Tem equipamento que não dá para você ficar desligando ele constantemente, né? Ainda mais por queda de energia aí, né? E que pode apresentar defeito. Então, já está excluindo isso, ó, está em conformidade com a norma, né? A norma que trata aí de engenharia, a NBR, está em conformidade com a norma de segurança em eletricidade, né? Do Ministério do Trabalho e Emprego. Foi um profissional qualificado e habilitado, né, que analisou, então tá tudo ok. Aí coloca, né, põe sua assinatura aqui, né? Até eu dei uma dica aqui de personalização aqui, né? Que aqui seria o escritório aqui desse profissional, né? O e-mail, telefone de contato, essas coisas, né? Você pode pôr rede social e tal. Anexo, aí você coloca em anexo a RT que foi aprovada pelo Conselho dos Técnicos aqui. E entrega essa juntada, né? Ou seja, o laudo que comprova juntamente com a RT comprovando lá para o condomínio que ela pode fazer instalação, né? Um eletricista lá pode fazer instalação desse equipamento. Estão vendo que e assim, tem muita gente que não sabe. Às vezes eu já vi cliente aí, né? Eu fiquei sabendo, na verdade, né? Porque se eu, antes disso eu já teria recomendado, né? De cliente, não, eu vendi minha casa porque eu não podia instalar nada lá, porque eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo. Não, mas peraí, uai, você tinha que ter chamado um profissional. Uai, como assim?
Ah, não, aí tem a alegação, né? Igual a alegação aí, e o medo, né, da cliente aí, que é o medo dessa, de cobrar caro, né, por ser um técnico, por ser um engenheiro, né, de cobrar caro esse serviço, né, e é aquela história, pode até ficar caro, mas é algo certo. Você não está pedindo para o Zezinho da esquina, ah, não, eu trabalho de eletricista. Ah, é? Você é eletricista mesmo? Você tem certeza, né? Posso perguntar para os universitários se você é mesmo, né? Porque se a pessoa alegar que ela faz esse serviço, e daí, né? Igual uma situação interessante que aconteceu uma vez aqui na minha família, né? A minha mãe perguntou para um primo meu, né? Eu vou falar logo da família, né? Porque aí eu não vou ter B.O. Perguntou para um primo meu, ô fulano, você sabe pintar a porta? Aí sei. Acho que ele pensou, né? Pintar, né? Só meter tinta ali, né? Pegar uma brocha ali, tinta e um abraço. Ele falou para minha mãe que sabia. Daí ele tentou pintar a porta da casa da minha mãe, só que ele estragou a porta, porque ele não fez a selagem dela, né? E aí a porta, né? Aí como ela é feita de placas ali, né? Ela foi absorvendo a tinta, foi acabando a tinta e a porta ficou toda molenga lá. Chupou a tinta, a madeira ali. Ou seja, ele achou que era só meter tinta na porta e um abraço. E ele ia ganhar o dinheiro lá da minha mãe. E minha mãe ainda foi boa que pagou ainda meu primo, tá? Mas aí é aquela história, alegar que você consegue fazer, qualquer um pode fazer, mas a comprovação e a gente tem que, né, nós profissionais e técnicos, engenheiros, temos que nos unir aí nesse sentido de conscientizar os clientes, sempre falar, olha, né, às vezes a gente fala, ah, não, é só trocar uma pecinha, né? Mas a questão não é você focar no, é só trocar uma pecinha. Ah, se eu soubesse disso, eu tinha feito sozinho. Mas trocar aquela peça, você sabe trocar mesmo essa peça? Você sabe para que que serve essa peça ali? Você sabe se tem que fazer uma preparação para trocar aquela peça? Né? Energia a gente não vê, né? Energia, né? Não tem cheiro, não tem cor, tá? Energia tá ali, de repente, né? O cara, só vou trocar isso aqui, ele toma um choque. Mas por quê? Porque não tomou medidas de segurança, né? Não estava com a roupa adequada. Eu, professor, já visto roupa para ir para a igreja, para sair para o shopping, fazer o rolê com a namorada, com os colegas. Eu tenho que até que vestir roupa especial para trabalhar? Tenho, ué. Se tem risco com produto químico, você vai ter que ter uma roupa que vai te proteger daquele produto químico. Radiações ionizantes aí, ou não ionizantes, e por aí vai, tá? Então, sempre pense né, nessa questão aí, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida aí, vão mandando mensagem, fale com o Leonardo aí, que aí ele faz o direcionamento e eu respondo aí para vocês o mais rápido possível, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.